Graça e paz. Você já fez a declaração para essa pessoa linda que está do seu lado? Já falou como ela está bonita? Elogie essa pessoa que está do seu lado aí. Declare, faça uma declaração a ela. Nós já oramos no culto das 17. Nós vamos estar orando também agora no culto das 19. A gente viu a tragédia que aconteceu na França. Alguns dias atrás, a tragédia que aconteceu aqui no Brasil lá. Aquela barragem que se rompeu. Pessoas desabrigadas, pessoas morreram. No Japão, terremoto. Há um caos, um colapso que está acontecendo no mundo todo. Os refugiados na Síria. E a igreja, ela precisa ser a resposta para esse mundo que está em crise. Eu e você somos a resposta. Mas quem sabe você diz, mas eu estou no Brasil. Mas a igreja, ela está presente em todos os lugares do mundo. Eu queria que você orasse agora para que Deus possa levantar a igreja de Jesus mesmo. Nesses países, nessas cidades, onde os filhos de Deus possam resplandecer como luz nestes lugares e possam fazer a diferença ali. Porque diante das crises as pessoas buscam socorro, buscam encontrar refúgio. Quando aconteceu o atentado de 11 de setembro em Nova York, eu conversei com uma pessoa que mora lá há 20 anos. Ele disse que ele nunca tinha presenciado uma depressão coletiva numa cidade. Nova York ficou totalmente depressiva, a cidade toda. Então nós não temos noção do que acontece quando pessoas são vitimadas dessa forma. Nós às vezes não nos sensibilizamos com essas coisas, porque está muito longe. Às vezes temos uma visão de simplesmente uma ficção, mas existem pessoas sofrendo. E a igreja, se às vezes você não pode ajudar financeiramente, se você não pode ajudar estando presente, você pode ajudar com a sua oração, com a sua intercessão, para que Deus levante realmente o corpo de Cristo, porque nós fazemos parte de um corpo, e o corpo de Cristo ele pode funcionar aí agora, neste momento. Se coloque em pé, vamos orar. Feche os seus olhos, segure na mão do seu irmão. Vamos fazer uma corrente agora, e eu gostaria que você abrisse a sua boca e que você orasse agora com todo o seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja, e como igreja nós nos levantamos, Senhor, nesta noite, neste lugar, para clamar pelas nações da terra, para clamar pela nação brasileira. Senhor, diante de todas as coisas que estão acontecendo no mundo, sabemos, ó Deus, que isto é o cumprimento também da Tua palavra, é a palavra de Deus se cumprindo nos últimos dias, mas oramos para que a igreja de Jesus, a igreja viva, o organismo vivo do Senhor, seja levantado neste momento, na unção e no poder do Espírito Santo. Senhor, que seja levantado de uma forma sobrenatural, que a igreja seja uma voz profética nestes dias, Senhor, que realmente os nossos irmãos presentes em todos os lugares, Senhor, possa ser a resposta para o mundo, ó Pai, que o mundo possa encontrar o socorro e o refrigério através de homens e mulheres de Deus, que se levantarão para ser um porta-voz, que se levantarão para ser um porto seguro, apontando o caminho. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Pai, que o Senhor possa trazer o consolo às famílias enlutadas,
que venha o consolo e o conforto a essas famílias, e que o Espírito do Senhor possa estar agindo em toda a nação da terra, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, tomar os vossos lugares. O tema dessa ministração nessa noite é uma cultura de honra. Diga, uma cultura de honra. Quando pensamos de estabelecer uma cultura de honra, isso dá muito trabalho. Domingo passado, o nosso apóstolo, ele trouxe uma palavra tremenda aqui nos cultos, sobre a recompensa da honra. E se você não teve a oportunidade de ouvir essa palavra, acesse no YouTube, tem CDs, você pode comprar para ouvir no seu carro, mas é uma palavra que vale a pena você ouvi-la várias vezes. Principalmente você que vem em algum outro culto que não nos das 10, porque geralmente o culto das 10 é um culto que você tem um espaço maior, e ele trouxe um entendimento bem amplo sobre a recompensa da honra no culto das 10, e é o CD que está ali disponibilizado. E quando você acessar o YouTube, acesse o culto das 10 da manhã, que você vai ter um entendimento muito mais ampliado no que diz respeito a isso. E quando nós falamos de uma cultura, de implantar uma cultura, quando a gente olha para Deus, quando Deus ele quis implantar a cultura dele, ou do reino dele, do reino de Deus, ou do reino dos céus, na terra, ele enviou um homem chamado Jesus Cristo. Nascido de uma virgem, ele veio, e durante 30 anos ele desenvolveu o seu trabalho secular normal, e depois ele inicia o ministério, o propósito para o qual ele vem à terra, que era estabelecer uma cultura, implementar uma cultura nova, implementar o reino de Deus, ou o reino dos céus, no coração dos homens. Jesus ele não veio implantar uma igreja, ele veio implantar um reino. Ele veio implantar esse reino, e esse reino ele tem uma forma de ser, ele tem um jeito onde nós vamos aprender a conviver. Apesar de sermos cidadãos brasileiros, também fazemos parte, aqueles que já nasceram de novo, da cidadania celestial, e fazemos parte de um reino, o reino de Deus. Alguns dias atrás, e inclusive no domingo passado, o apóstolo fez um comentário acerca do Wellington. O Wellington é uma pessoa que está aqui na igreja já há cerca de uns 20, um pouco mais de 20 anos. Ele era muito novinho quando chegou aqui, seus 20 anos aproximadamente. E o seu pai na época era vivo. E o seu pai deu um conselho para Wellington, dizendo assim: nunca se aparte deste homem de Deus, que no caso era o apóstolo Edmilson, e na época era pastor, porque eu tenho visto este homem em muitos lugares. Ele é um pastor diferente, porque ele está em muitos lugares, e ele está indo lá buscar algo para trazer para o seu rebanho, para alimentar o seu rebanho. Uma visão de excelência. Você às vezes pergunta onde o nosso apóstolo está. Ele está numa conferência apostólica lá em Dallas, nos Estados Unidos. E ele foi tremendamente impactado. Hoje ele mandou uma mensagem para o grupo de pastores da IECG, do que ele estava sentindo lá. Quero ler para vocês. Essa foto foi só para chamar a sua atenção. Agora quero que você leia esta mensagem, vai ser rapidinho. Passamos 3 dias fechados, das 9 até as 21 horas, com o apóstolo de mais de 70 nações. Estados Unidos, Nepal, África do Sul, Quênia, Uganda, Nigéria, Argentina, Brasil, Chile, Porto Rico. Não dá para citar todas. O que tem a dizer é que Deus está se movendo de uma forma poderosa, alargando o nosso entendimento para esse tempo profético e apostólico.
Fomos conduzidos por apóstolos como John Kelly, líder da coalizão apostólica, e ministrado por tantos outros apóstolos como Peter Wagner, Chuck Pierce, Omar Cabreira, René Terra Nova e muitos outros. Creio que Deus está movendo os corações dos seus servos no mundo para esse tempo de colheita e transformação. O fogo da paixão queima no meu coração para ver o nosso território conquistado. Que o seu coração seja tomado pela mesma paixão que estava sobre Jesus, e que sejamos canais para o estabelecimento do reino. A criação está gemendo, a terra está sendo chacoalhada, a igreja vai cumprir o seu desígnio. Não há tempo para dormir, não é tempo para passividade, não há tempo para nos perdermos em discussão teológica, voltarmos às fábulas e genealogias. É tempo para pregarmos o evangelho e vivermos em santidade. Faça a sua parte, pense nisso. Como você tem contribuído para o avanço do reino de Deus? Como você tem contribuído para o avanço do reino de Deus? Com amor pelo eterno apóstolo Edmilson. E aqui fica a pergunta que não quer calar: como você tem contribuído para o avanço do reino de Deus? Pergunte isso para o seu irmão. Quando nós olhamos, estivemos agora mês passado na Coreia, juntamente com o apóstolo Edmilson, estávamos em 18 pessoas lá. Houve coisas muito interessantes ali, e eu vi uma cultura de honra naquele lugar. Uma igreja que tem influenciado o seu país. Tentaram fazer a marcha gay lá e não conseguiram, por causa da igreja. Quando isso será realidade no Brasil? Uma igreja que tem feito a diferença. Estima-se que cerca de 70% das pessoas sejam evangélicas naquele país. Você sabe o que é isso? Eu lembro, os antigos aqui sabem, não era nem CD, era um disco de vinil que falava A Última Trombeta. E naquele disco de vinil, algum tempo atrás, se você colocar hoje no YouTube, você vai achar lá, de uma visão, de uma revelação que uma pessoa tem. E por incrível que pareça, ele tem uma revelação do arrebatamento. E naquela visão do arrebatamento que ele tem, por incrível que pareça, as pessoas que mais subiam eram da Coreia do Sul. Está lá. Se você tiver a curiosidade de ler de novo, porque quando eu ouvi de novo, eu fiquei chocado. Porque aquilo foi escrito antes de Paul Yong-cho começar. Em 1958, Paul Yong-cho começou um trabalho numa Coreia destruída. E a revelação é daquele tempo, um pouco antes, ou bem contemporâneo àquilo. A Coreia do Sul não era nada naquele tempo. Hoje já se passaram tantos anos, e nós vemos que quando há uma revelação verdadeira, aquilo acontece. Mas o que me impactou na Coreia? Teve muitas coisas. O apóstolo ficou tremendamente impactado com a última palavra, e não só o apóstolo, mas a grande maioria dos pastores que estavam ali. A palavra do bispo Dag foi realmente algo assim impactante, mas houve 3 palavras que me marcaram, inclusive a do bispo Dag. Mas o que eu observei é uma cultura de honra. Nós pagamos $100 a inscrição, e quando já fomos fazer a inscrição, eu já fui surpreendido, porque o que eles nos deram de material já era mais do que $100. Eu falei, paguei uma inscrição. Geralmente você paga uma inscrição, você vai num lugar e você paga a inscrição, e você só paga a inscrição. E ali, pensa, vou receber as palestras, ok, mas o que eles nos deram de material já era maior do que o valor da inscrição. Eu já fiquei livros,
e todo o material. Achei estranho, não estou acostumado com isso. No Brasil, onde as pessoas farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Todo mundo quer levar vantagem. Quando chegávamos à igreja, havia sempre as pessoas com muita cortesia para nos receber, nos recepcionar e nos conduzir ao nosso lugar. Os estrangeiros ali eram muito valorizados, e eles sempre nos conduzindo e apontando o caminho. E lá eles não falam inglês, que dirá português. Então eles nos conduziam àqueles lugares, e eu falei que a única palavra, eu sei que eles falavam uma outra palavra lá que eu não entendi. A Rebeca deve entender, o pastoral deve entender, mas a única palavra que eu lembro é kamizamidá. Kamizamidá, eles cantam, eles não falam, né? Eles cantam, né? Então tudo lá é cantado. Então acho que é um povo que gosta de cantar. E aí fomos sempre os nossos lugarzinhos. Se fazíamos alguma coisa errada, eles vinham com muito tato nos mostrar que estava errado. Eu, por exemplo, pus o fone de ouvido em cima de uma pratibanda. Lá veio o obreiro com todo, pode cair. Só que ele não falou, mas eu entendi. Porque eu estava na parte de cima, podia cair na cabeça do irmão que estava lá embaixo, né? Então, todo um cuidado. E no dia que nós entramos no estádio, meu irmão, nós éramos a celebridade. Nós entramos por dentro do estádio, dando tchauzinho. Eu me senti o cara. E só tinha uma coroa lá, a Rebeca. Porque a maioria eram homens, a Rebeca estava lá. Mas nós éramos 2.000 estrangeiros. Entramos no estádio e eles aplaudindo, os estrangeiros chegando lá, e nos colocaram ao lado do palco sentado. Teve um almoço para 2.000 estrangeiros no pátio da igreja. Aí você pensa, um almoço no pátio da igreja, o que vai virar? Se for no meio de brasileiro, o que vai virar? Né? Mas tudo de primeiríssima qualidade. Aqueles talheres, pratos, as baixelas, comida de tudo que você pensar. O Aldo que gosta de frutos do mar, gostei de um camarão que estava lá, muito bom. Já tinha comido alguma coisa e falou assim, tem camarão, pensa no camarão, não é esse filhote camarão, estou falando de camarão. Então, carne, ilhas italianas com vários tipos de macarrão, todo tipo de carne, saladas, frutas, doces, refrigerantes, suco, sem nenhum tipo de tumulto. Não havia tumulto. As pessoas lá muito bem organizadas, e gente de todas as nações, principalmente da África, muito africano. E todo mundo lá comendo, se divertindo, rindo, conversando, e aquilo foi me tocando, vendo tudo aquilo, uma cultura de honra. Depois que todo mundo comeu, a se fartar, eles chamaram as pessoas que passavam na rua para comer, davam para as pessoas virem comer aquele banquete. Depois fui informado que quem fez aquela comida foi o Hotel Hilton. E você vai sendo constrangido por uma cultura de honra. O casal apostólico que nós temos sobre a nossa vida, que nos cobre, apóstolo Edmilson e apóstola Marisa, já há muitos anos eles vêm buscando implementar uma cultura de honra na igreja evangélica em Campo Grande. Por isso que às vezes quando algumas pessoas se mudam daqui, vão para outras cidades, eles sofrem um pouco.
há uns cerca de 3 anos atrás, encontrei um casal. Pastor é assim, estava em Fortaleza, desci do táxi, e aí eu só ouvi falar assim, pastor, eu falei, já me acharam. E aí, como você vai encontrar uma pessoa assim, lá do outro lado? E aí, eu já os tinha visto, mas não sabia de fato quem é tanta gente na igreja. E aí descobri que eles eram daqui, discípulos, contaram um pouco da história deles, e aí eles falam assim, nós estamos por causa de um propósito, mas que saudade. Já fomos em tantas igrejas, mas é difícil a gente se adaptar, por conta do que eles recebiam aqui. Isso quer dizer que nós somos uma igreja que temos uma visão de honra, mas nós ainda temos muito para avançar. Diga, muito para avançar. E o precursor de tudo isso, aquele que iniciou, que deu stand-by nisso aí, que deu o start, aliás, nisso aí, foi Jesus. Jesus veio e ele estabeleceu uma cultura de honra. Jesus, ele veio estabelecendo isso, e eu quero falar sobre 3 coisas hoje. 3 coisas que são muitas coisas, mas eu quero me ater a 3 que nos falam sobre essa cultura de honra, que nós precisamos relembrar, que nós precisamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, para que isso se torne relevante na atual sociedade, para que gere o impacto necessário na cidade onde moramos, porque a tua Jerusalém é Campo Grande, o teu local de evangelismo é aqui. Como o apóstolo diz, às vezes as pessoas querem fazer missão na África, comece fazendo em Campo Grande. A tua África é o teu vizinho, a tua vizinha. O teu lugar de missões é o seu colega de trabalho, é aquelas pessoas que estão à sua volta. Então nós precisamos ampliar a nossa visão acerca disso e fazer a diferença aqui. Deus nos chama a fazermos a diferença aqui e agora. Provérbios capítulo 11, versículo 25, só a parte A, projeto na tela. E ali diz, a alma generosa prosperará. Diga, a alma generosa prosperará. E esse é o primeiro ponto, generosidade. Diga, generosidade. A palavra de Deus nos diz que a alma generosa prosperará. E o que é essa alma generosa? O que é generosidade? É a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Isso fala de caráter. Às vezes as pessoas pensam em generosidade sempre na questão financeira. Ah, fulano é generoso porque sempre está associado o dinheiro à generosidade. Mas generosidade não tem nada a ver, ou simplesmente a ver com dinheiro. É muito mais amplo. Diga, generosidade é muito mais amplo. Então, um homem generoso, uma mulher generosa, ela é dotado de caráter e sentimentos nobres. Você conhece alguém assim? Dotado de caráter e sentimentos nobres? Eu conheço. O meu casal apostólico é um exemplo disso. Sempre pensando no próximo e às vezes abrindo mão de algumas coisas dele mesmo, pensando no próximo. Domingo passado, quando eu soube de uma situação que aconteceu, eu digo, o meu apóstolo me ensina sem palavras. Eu estava conversando com o pastor Ademir aqui hoje sobre isso, que ele sem palavras ele nos ensina. Por conta de quê? De atitudes. Somos uma igreja que falamos de restituição, vivemos isso, temos isso no nosso cerne. Então é um homem que tem uma visão altruísta. Deus o chamou para isso, e ele sonhava em fazer parte de uma igreja que influenciasse a cidade.
E muitos estão sonhando os sonhos que Deus colocou no coração dele. E eu faço parte dessa história. Você que se associou a ele também faz parte dessa história. Então, quando nós pensamos em generosidade, aqui fala que a alma generosa ela prosperará. Mas quando nós pensamos na natureza adâmica caída, o que nós percebemos é que o homem por si só ele não é generoso. O homem por si só ele é egoísta. E muitos de nós somos visitados por esse egoísmo, por esse egocentrismo. Como você se sente como pastores? Como você se sente quando um pastor está indo muito melhor do que você? Como líderes, como você se sente se um líder que começou ontem está indo melhor do que você? Como líder, como você se sente se o seu discípulo está indo melhor do que você? Se ele começa a conquistar coisas que há anos você busca e não conquista e não tem. E de repente você começa a ver ele conquistando uma casa, ele conquistando um carro, e aí você é tomado por aquele sentimento de inveja. E alguns ainda dizem inveja gospel, não existe isso. Inveja santa, não tem inveja santa, inveja é inveja. Então as pessoas são tomadas por esses sentimentos de inveja. Lá no seu trabalho, de repente um colega de trabalho, ele começa a sobressair. De repente você trabalha na área de vendas e aquele mês você está ruim nas vendas, e aquela pessoa que nem tem aliança com Deus, ele está detonando nas vendas, e você, como você se sente? Você está dizendo, mas ele nem crente é. Deus faz que o sol nasça sobre justos e injustos, e a chuva venha sobre justos e injustos. E as pessoas às vezes se escondem por trás de uma capa de cristão, mas não tem uma alma generosa. São extremamente invejosos. Se nós fôssemos olhar, é natural que a pessoa que não conhece a Deus seja egoísta e invejoso. Mas lá fora nós percebemos que existem muitas pessoas que não conhecem a Deus, ou não têm uma experiência com Jesus, e não são invejosos e não são egoístas. Na verdade eles dão lição de vida para muitas pessoas. Também, seria natural que no nosso meio todas as pessoas fossem generosas, porque afinal de contas já nascemos de novo. Afinal de contas nós temos a natureza de Cristo. Afinal de contas nós temos a mente de Cristo. Afinal de contas nós somos assim com Deus. E por que isso não acontece? Porque alguns ainda são tomados por sentimentos de inveja. Será que não está na hora de você repensar um pouco o seu tipo de evangelho? Como cidadão de um reino, eu e você precisamos realmente de cura. Precisamos ser curados para sermos estabelecidos dentro do plano e do propósito que Deus tem, para refletirmos a imagem de Deus na terra. Como o nosso apóstolo disse, a criatura está gemendo para que haja o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus? Você está se manifestando? A manifestação não é você chegar e falar, cheguei, não é isso. Não, a manifestação é as pessoas verem em você exemplo, verem em você modelo. E tudo isso está atrelado a quê? A hábito. Para criar uma cultura eu preciso criar um hábito.
Quando eu entendo que essa palavra é uma verdade, e eu entendo que eu preciso viver essa generosidade, eu começo a criar um hábito de ser generoso. Mas ser generoso não no sentido de simplesmente repartir o pão, mas ser generoso em toda a dimensão desta palavra. Precisamos ser ampliados nesse entendimento. E o que é um hábito? Você já parou para pensar no que é um hábito? Hábito, frequentemente, um ato insignificante que parece não ter poder para afetar o futuro. Repita isso: hábito. Frequentemente, um ato insignificante que parece não ter poder para afetar o futuro. E hábito é isso, parece insignificante. Por exemplo, nós lançamos o desafio Porta Estreita, fazem 40 dias. Ontem nós fizemos uma pesagem. Só teve um que está jogando contra o patrimônio, porque em vez de emagrecer, ele engordou 3 quilos. Não vou falar quem é, alguns já sabem. Não quero constrangê-lo mais do que ele já ficou constrangido quando viu que ele tinha engordado. Falei: você está contra o meu projeto, por quê? Eu falei para ele. Então, mas o fato é que a grande maioria já emagreceu. E eu tenho ouvido feedback, algumas pessoas têm falado comigo. O Eric, que está ali, semana falou assim: essa calça não servia, pastor. E eu falei que ele era o meu desafio, né? Então, isso quer dizer que, e aí ele falou assim, e eu comecei a me sentir tão bem. Eu tenho 2 discípulos na célula que estão no desafio. Um chegou terça-feira e disse assim: pastor, já emagreci 8 quilos. Simplesmente com pequenas mudanças. Eu não mudei radicalmente. Eu simplesmente cortei algumas coisas, refrigerante, alguns doces, continuo indo às festas, continuo comendo lá, diminui a janta e algumas vezes eu nem janto. Então, parece insignificante. O que ele está fazendo? Só que o futuro já está mostrando que há o que? Um resultado. Generosidade é assim, nós precisamos criar uma cultura de generosidade na igreja. Por exemplo, hoje é uma exceção, mas geralmente toda a volta de encontro isso aqui está bombando, gente em pé, né? Aí o apóstolo chama os rapazes para sentar aqui, e aí você vê muitos rapazes assim. Ah, está falando comigo? Porque muitos rapazes, eles não estão nem aí, porque eles não têm essa cultura de generosidade. Às vezes ele está sentado na ponta, tem uma senhora em pé, mas ele não levanta para ela sentar. As moças também não fazem isso. Nós somos criados, mais antigos, fomos criados assim. Se nós estávamos no ônibus e tinha uma pessoa mais velha, nós levantávamos para que a pessoa mais velha sentasse. Nós somos criados, aqueles que faziam parte, fizeram parte da ditadura e depois entraram na democracia, nós fizemos parte de uma cultura de honra, onde nós honrávamos as pessoas mais velhas. Você já parou para pensar você no trânsito? No trânsito é onde o crente é mais testado. Às vezes ele está apressado, você quer chegar mais cedo, sai mais cedo de casa, né? Então, aí sai em cima do horário, estou apressado, meu Deus, vou chegar atrasado, e está correndo e tal, de repente, está lá passando na faixa, aquele velhinho, aquela velhinha, e você está assim, está parecendo um kid rabugento. E o que você fala dentro do carro? Você acha que Deus não está vendo? Você acha que o diabo não está vendo? Tem gente que até xinga, e é cristão. Aonde está a minha generosidade? Onde está a sua generosidade? Será que nós não precisamos repensar um pouquinho? Porque generosidade é algo que a gente tem que colocar em prática, é no nosso dia a dia. É muito fácil às vezes ser generoso dentro da igreja.
Então, aprenda, crie essa cultura de generosidade. Seja generoso em todos os sentidos, dentro da sua casa principalmente, que os seus filhos verão isso. E eles crescerão vendo isso através de você. Segunda coisa que Jesus fala é servir, diga servir. E quando a gente pensa em servir, Tiago e João, que fazia parte dos 12 de Jesus, eles chegaram até Jesus e falaram: Senhor, faz com que nós, no teu reino, a gente se assenta um à esquerda e outro à direita. Por quê? Porque as pessoas querem poder. Quem quer poder aqui? Todo mundo, não precisa levantar a mão não. Todo mundo deseja poder. Se você tem dinheiro, você tem poder. Se você tem uma posição, você tem poder. No fundo, todo mundo deseja poder e as pessoas querem poder. Esses dois que pediram para Jesus que eles queriam sentar, o que eles queriam? Queriam poder. Quem quer ser 12 do apóstolo Edmilson? Né? Aí aqueles: eu sou humilde, pastor, não quero não, está bom na posição, mas quem não gostaria de ser 12 do apóstolo Edmilson? De um homem honrado como ele. Porque às vezes você acha que está ali do lado dele, você passa a ter um certo prestígio, um certo poder. Olha o que Jesus faz, depois que eles fazem esse pedido para Jesus. Eu vou ler aqui, só os. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os governadores dos gentios dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Essa foi a resposta de Jesus. O Filho do Homem não veio para servir, Mateus 20, a partir do verso 25. Então, Jesus, ele veio para servir. Então, ele veio estabelecer uma cultura de servir. Jesus estava servindo. E durante todo o seu período de ministério aqui, Jesus nos ensinou essa cultura de servir o próximo. No último dia, antes da sua crucificação, ele tira a sua roupa principal, fica só com as roupas de baixo, que era roupa de escravo, pega uma bacia, uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos, assumindo o papel de servo, de escravo. E aí, quando termina, ele diz para os discípulos: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vocês também devem fazer da mesma maneira. Então nós precisamos estabelecer também na igreja uma cultura de serviço, porque isso é uma cultura de honra. Numa sociedade onde as pessoas acham que servir é você ser colocado numa posição inferior, mas eu quero te dizer que, segundo o reino de Deus, segundo aquilo que Jesus veio trazer para nós como cidadãos do reino de Deus, servir é algo nobre. Diga: servir é algo nobre. Ter um coração de servo é algo nobre. É interessante que você começa a perceber que quando você tem vários discípulos debaixo de você, você começa a perceber que geralmente aqueles que mais servem são os que mais prosperam. Geralmente aqueles que mais servem são os que mais crescem, porque tem um coração de servo. E você também consegue fazer um raio-x daqueles que servem por interesse. É natural você ver pessoas te servindo por interesse, e você percebe que por trás dele estar te servindo existe uma segunda intenção. Quando você tem discernimento espiritual, você consegue fazer a leitura. Essas pessoas que estão à sua volta servindo, mas servir diante de uma cultura machista. Nós temos
no Brasil uma cultura machista, e às vezes o homem ele não quer servir a mulher. Meu irmão, faça uma surpresa para sua esposa, chega hoje à noite e lava a louça. Tem algum problema em você lavar a louça, homem? Você vai perder a sua masculinidade se você pegar um avental, a bucha, o sabão e lavar a louça? Em fazer algum tipo de serviço doméstico? A mulher hoje ela tem uma jornada dobrada e às vezes tripla. A mulher hoje ela saiu para a rua para também ajudar dentro de casa no que diz respeito a finanças. A mulher de antigamente era Amélia. Dizem que era mulher de verdade, né? O poeta diz, não eu, nem a Bíblia. Mas o fato é que as mulheres de hoje são diferentes. E os homens às vezes eles só querem as regalias, mas não querem compartilhar. Você está ouvindo, rapazes? Agora os rapazes estavam numa euforia. Está tudo quietinho. Então quando nós paramos para pensar, nós precisamos criar essa cultura, sabe onde? Dentro de casa. É você realmente aprender a servir a sua esposa. E esse é o maior bem que você pode fazer ao seu filho. É quando ele vê essa generosidade dentro de casa, quando ele vê essa cultura de serviço dentro de casa, e onde há uma troca. Porque não é só o marido que serve a mulher, mas é a mulher que serve o marido. É uma troca tão saudável. Mas existem muitas pessoas hoje destruindo seus casamentos simplesmente porque se dizem cristãos, mas a natureza que impera na sua alma é uma natureza totalmente egoísta, totalmente egocêntrica. E é por isso que os casamentos não estão prosperando, porque as pessoas só pensam em si e não querem servir um ao outro. Às vezes um homem naquela cultura machista, naquele pensamento machista, não, se eu der mole para ela, ela multa. Você não sabe o que você está perdendo. Em abril eu completo 30 anos de casado. A pastora Jaque fala que eu sou bom de data, mas é que na verdade sou bom com números. São 29 anos, 7 meses e 2 dias. Então o fato é a questão que eu penso rapidinho sobre a questão de meses, anos. E nesses anos todos aprendi muita coisa. E o mínimo que eu posso fazer é compartilhar com vocês que estão começando. Mas o fato é que nós precisamos estabelecer essa cultura de servir, de serviço, para essa geração X, YZ aí, não a geração dos baby boomers, mas a geração dos XYZ. Quando a gente fala de uma cultura de serviço, eles ficam apavorados, sabe por quê? Por que o silêncio na igreja no culto das 7? Sabe por quê? Porque essa geração XYZ, a única coisa que tem no pensamento deles é meu direito. O seu direito é não ter direito. Eu escrevi uma frase que diz o seguinte: Jesus que tinha razão, decidiu não ter razão. Por que você que não tem razão, quer ter razão? Traduzindo e ampliando a frase. Jesus que tinha toda a razão do mundo para não morrer na cruz, porque ele não tinha pecado. Ele abriu mão da razão dele e serviu a humanidade morrendo na cruz. Você que é nascido em pecado, todo errado, quer ter razão. Menos. Baixa a bola. Fala para o seu irmão, menos. Quem você pensa que é? Fala isso para o seu irmão, quem você pensa que é?
Terceira coisa e última, perder. Quem gosta de perder? Ninguém gosta de perder. Nós precisamos entender o que é a cultura de ganhar e perder. Quando nós olhamos para isso, Jesus ele tem um encontro com um jovem rico. Quando ele tem esse encontro com esse jovem rico, esse jovem, ele pergunta: o que eu faço para ganhar a vida eterna? Ele queria ganhar, ele só queria ganhar, ele era rico, sabia fazer aplicações, ele sabia aplicar bem o seu dinheiro, então era um cara rico que só pensava em ganhar, ele só pensava em ganhar. E quando ele chega para Jesus, ele está com essa visão de ganhar. E aí, quando ele vai conversar com Jesus, Jesus fala: você sabe os mandamentos? E ele vai e fala os mandamentos. Desde a minha infância eu faço isso. Aí Jesus então toca no calcanhar de Aquiles do menino. Só falta uma coisa para você: vai, vende tudo o que tem, dá para os pobres, depois você vem me seguir. Ele tinha ganhado muito. E aí Jesus mostra: para você ganhar a vida eterna, você vai ter que perder. Meu irmão, que crise. O cara que estava sorridente ficou triste na hora. Ele estava tão feliz. Pô, estou quase lá, já faço todos os mandamentos, cumpro todos os mandamentos. Eu acho que ele vai me promover para um dos 12 dele. Acho que aqui até ele pensou nisso. Mas quando Jesus falou para ele deixar, para ele perder, ele virou as costas e saiu triste. Pedro, ele chega para Jesus, diante daquela situação, e fala assim: o cara não quis abandonar nada. Aí já Pedro aproveita: mas mestre, nós deixamos tudo e te seguimos. Ele queria saber o que ganhava, né? E ele falou: o que nós vamos ganhar? O que você vai ganhar quando você realmente decidir perder? A perda é algo que a gente precisa lidar, é algo que a nossa alma precisa aprender a lidar com perdas. Nós não estamos preparados para perdas, mas se nós formos olhar na vida, nós temos perdas constantemente. Por exemplo, quando eu casei com a minha esposa, eu perdi todas as outras mulheres. Tem gente que chega e diz assim: você é trouxa, pastor. Por isso que eu não caso, porque eu quero todas as outras. A questão é que eu encontrei todas as outras numa só. Então, quando você perde, na verdade parece que você está perdendo, você está ganhando. Só eu sei o que eu ganhei. Então, quando você decide realmente ser fiel e fechar os seus olhos para todas as outras, é aí que você vai descobrir o que é que você vai ganhar. Quando você entende isso. Por isso que Jesus falou que quem quisesse ganhar a vida, perdê-la-ia. Eu não tenho como ganhar a vida eterna sem perder. Eu preciso perder alguma coisa. Porque a lei da física diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se eu quero ganhar alguma coisa, eu preciso abrir mão de algo. Você está disposto a abrir mão de algo para que realmente o tudo de Deus venha sobre a sua vida? É por isso que muitas pessoas estão sempre à beira do caminho, como Bartimeu. Bar é filho, Timeu era o pai, o nome dele não era Bartimeu. Gente que pensa que era o nome dele, mas Bar era pai, filho. Então era o filho de Timeu, ele não tinha nem nome, mas aí a gente chama ele de Bartimeu, né? O filho de Timeu está lá, é um mendigo, um coitado, está sentado à beira do caminho, ninguém liga para ele, está lá.
sentado à beira do caminho, as pessoas estão passando. Tem muita gente como isso aí, como Bartimeu, é filho de não sei quem, mas está lá, à beira do caminho, mendigando, não consegue entrar no reino de Deus. Mas quando você realmente tem a atitude daquele indigente, e começa a dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu quero realmente perder tudo. O que ele tinha? Ele tinha uma vida de mendigância, ele resolveu abrir mão de tudo aquilo, da vergonha. O interessante é que Bartimeu, ele não nasceu cego, porque a Bíblia diz que ele tornou a ver, o texto é muito claro, ele tornou a ver, então isso quer dizer que ele já tinha visto antes, e aí ele passou a ficar cego. A Bíblia não fala, mas o fato é que havia uma vergonha no coração dele, e alguns historiadores dizem que ele era filho de um sacerdote, então era um homem coberto por vergonha, que estava à beira do caminho, e numa condição colocada de lado. Mas quando ele jogou a capa fora, a capa do orgulho, a capa da vergonha, essa capa que muitas vezes impede você de viver o melhor de Deus. Sabe a história daquela criancinha que ela enfia a mão na cumbuca para pegar uma moedinha que está lá dentro, e ele tem que fechar a mãozinha assim, e aí ele coloca e tem uma moedinha de 10 centavos, e ela pega, e quando ela fecha para tirar, ela não consegue tirar, porque a mão fechou com a moeda lá dentro, e aí ela não consegue tirar, e ela começa a chorar, e o pai chega e fala, o que foi? Minha mão não sai, e aí o pai tenta, e aí dá uma luz no pai, fala, mas o que você tem na mão? Ele falou, tinha uma moeda aqui dentro do vaso. Cumbuca é um vaso, é um jarro, para quem não sabe, né? Então deixa eu falar assim, porque aquele jarro de boca apertada. Então, aí o pai fala, abre a mão, que a sua mão sai, solta a moeda. E aí ele fala, não, mas a moeda é minha. Aí o pai pega uma nota lá, de 10 reais, e fala, eu te dou isso se você soltar a moeda. Não, eu quero a moeda. Você ri porque você é adulto. Se você fosse criança, você muitas vezes age como essa criança. Você não quer abrir mão, você não quer perder, e é por isso que você não desfruta de tudo que Deus tem para você. Quando você aprender a perder, quando você aprender a abrir mão, quando conheci Jesus, eu abri mão de todos os outros deuses, porque eu encontrei em Jesus tudo o que eu precisava, e desde então eu nunca o abandonei. Eu conheci Jesus, eu tinha 11 anos, fazem 39 anos, eu nunca tive um único pensamento de um dia me desviar do caminho do Senhor, porque eu encontrei o meu tudo. Ele é tudo para mim. Eu não sei se você encontrou o seu tudo, mas o que acontece com muitas pessoas é exatamente esse sentimento de não saber perder. E sabe por que as pessoas têm isso? E eu quero finalizar com isso. É que as pessoas não sabem a diferença entre ter e possuir. Porque a resposta de Jesus para Pedro foi assim: ninguém há que tenha deixado casa, pai, mães, filhos, por amor de mim do Evangelho, que não receba já no presente século em casa, pai, mãe, e tudo isso com perseguições, e por futuro a vida eterna. Então a resposta de Jesus é que quando você abre mão, existe muitas coisas para você. Por exemplo, eu vou a São Paulo, e agora nós estamos tendo Fruto Fiel nesse próximo final de semana. A igreja que damos cobertura lá vai fazer uma festa linda, e lá na casa do apóstolo Ronaldo eu tenho o quartinho do profeta, pastor Joaquim. Eu já emprestei o meu quartinho lá para ele. Na verdade eles fizeram um quartinho lá, tem até uma foto minha da Ana lá. Eles nos têm com tanto carinho, e inicialmente quando nós chegamos lá, o quartinho era meio feinho, a cama assim era uma rede quase, você deitava assim, você ficava emborcado assim, né? O pé lá em cima, a cabeça. Aí um dia eu falei assim,
o quartinho do profeta está feio. Quando eu cheguei esses dias lá, meu irmão, pensa no quarto de excelência. Mandaram fazer um guarda-roupa, deixaram tudo pronto, a cama, até um frigobar tinha lá, e tudo. Eu falei, meu Deus, chacalá, estou podendo. Então, a pastora Jaque já esteve lá, algumas pessoas já pousaram lá, minha vizinha Sandra já pousaram lá, e aí eles brincam assim, ó, vou emprestar o seu quartinho lá para fulano tal que está chegando. Eu possuo aquele quarto? Não, mas eu tenho. E esse é o problema das pessoas. Quando você possui as coisas, você acha que você é dono. Você não é dono de nada, nem da sua própria vida. Você acha que possui tudo? Você acha que esse carro que você anda é seu? Você acha que a conta bancária que você tem é sua? Você acha que tudo que você possui é teu? Você lembra? Eu já contei aqui a história dos favelados que estão lá na favela. E aí ele fala, eu não tenho nada. Vem um deslize de terra, soterra o barraquinho dele lá, e de repente, perdi tudo. Como que perdeu tudo, se ontem ele dizia que não tinha nada, né? Então, porque as pessoas têm esse sentimento de perda, por causa desse sentimento de possuir, você acha que possui. Jó é o maior exemplo disso, porque Jó disse, no dia da adversidade, num dia, Jó estava milionário, era o cara mais rico do Oriente, possuía muita riqueza, e num dia ele foi simplesmente à lona, entraram saqueadores, roubaram, veio tempestades, raios, veio um monte de coisa, e perdeu tudo. Mas a maior perda de Jó não foi a perda financeira, foi os 10 filhos dele morreram num dia só. Você imagine você ter que ir sepultar todos os seus filhos num único dia. E até do seu filho você não é dono, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então os filhos não são meus. Deus me deu a oportunidade para ser o agente, para que eles viessem ao mundo, mas eu não sou dono dos meus filhos, e é por isso que muita gente está sofrendo, tem muita mãe sofrendo, tem muito pai sofrendo, porque eles acham que são donos, porque eles possuem os filhos, eles têm esse sentimento de posse. Isso tem sido a maior desgraça na vida de muito ser humano, porque ele tem esse sentimento de possuir. Mas Jó sabe o que falou? Depois de toda essa desgraça, ele falou, nu eu vim para esse mundo, e nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É o entendimento de ter. Eu tenho. Hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. O que aconteceu? Ele entendeu todo o processo, passou todo o processo, e depois ele teve o dobro de tudo que ele possuiu antes. E teve mais 10 filhos. Só os filhos que não foi o dobro, o resto foi tudo dobrado. Então, é esse entendimento. Sabe por que você sofre? Sabe por que você fica estressado? Sabe por que muita gente corre atrás do vento, porque ele só quer conquistar, e ele perde a família dele, porque ele só fica querendo possuir, ele é dominado por esse sentimento de possuir. Por isso que Jesus, ele ensinou, não andeis preocupado por coisa alguma, olha para o passarinho, olha para os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como um lírio. Deus alimenta os passarinhos, não vai alimentar você, homem de pequena fé. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, porque o resto é coisa, é Deus que acrescenta, é Deus que dá. Davi tinha um entendimento tão claro disso, que ele ficou tão emocionado quando Deus falou acerca da vida dele, não somente cerca da vida dele, mas falou da descendência dele, o que aconteceria com a descendência dele, e ele ficou tomado de emoção, e ele ainda, no momento de oferta, ele fala, Senhor, tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que o Senhor nos dá. Ele tem o entendimento disso, por isso ele escreveu o salmo mais lindo da Bíblia, o Salmo 23, o Senhor é o meu
pastor. A única coisa que você precisa possuir é o Senhor. Porque se você possuir o pastor, se você realmente possui o Senhor como seu pastor, nada vai te faltar. Não vai faltar nenhum recurso para você em toda a sua existência sobre a face da terra. Não vai faltar. Não importa se você vai morrer com 80, 90, 100, 120 anos. Não importa com quantos anos você vai morrer. Mas se o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Equipe de louvor. Se coloque em pé. Vamos orar. Eu quero que você faça uma oração. Nós precisamos inserir essa cultura de honra, mas a primeira coisa, você precisa colocar o Senhor como pastor da sua vida. Põe a mão sobre o seu coração e ore comigo agora. Faça essa oração, entregando a sua vida para esse pastor, para esse Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar a igreja diante de Ti. Espírito Santo, prepara o coração de cada um para, de fato, Senhor, viver essa cultura de honra. Repita comigo: meu Deus e meu Pai, nesta noite eu entendi que eu preciso cada dia de Ti. Sem Ti eu nada sou e nada posso fazer. Eu o reconheço, Jesus Cristo, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador, aquele que vai me conduzir a pastos verdejantes e águas de descanso. Escreve o meu nome no livro da vida e me receba como teu filho. Amém. Quantos fizeram essa oração pela primeira vez? Você que fez essa oração pela primeira vez, reconhecendo Jesus como Senhor, venha aqui, eu quero orar por você. Pode vir. Você que quer renovar também essa aliança com Deus, venha rapidinho, eu quero orar. Enquanto eles vêm, pode cantar junto. Venha rapidamente, eu quero orar com você. Você que quer renovar essa aliança com o Senhor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. Pode chegar mais próximo, pode chegar mais próximo. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente. Aleluia. Verdadeiramente, e posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Igreja, levante a mão em direção a essas pessoas. Quero orar. Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante de Ti essas pessoas que estão aqui, que nesta noite reconhece a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, sustenta, guarda, livra e protege, que eles sejam guardados e protegidos pela Tua mão de poder. Senhor, sustenta eles no caminho. Senhor, que eles possam entender essa cultura de honra e possam ter um coração generoso, que possam ter, Senhor, um coração disposto a servir, e que eles entendam que para ganhar é necessário perder. Eu os abençoo com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém.
Só quero dizer algo para você. Quando você dá um passo em direção a Deus, às vezes você pensa que você está perdendo muita coisa. Mas eu quero dizer que você está ganhando muita coisa. Vire para trás e olha a nova família que você ganhou. Os pastores, dê um abraço neles aqui. E eu gostaria que vocês viessem aqui para esse lado esquerdo aqui. Não saiam daqui não, vão aqui para o lado esquerdo. Eles vão anotar o nome de vocês, para orar por vocês, essas pessoas de verde. Vocês vão receber um CD. E ali tem uma mensagem do nosso apóstolo orientando você. Segure a mão do seu irmão aí, igreja. Não precisa fechar os corredores não. Só segure a mão do seu irmão aí na sua fileira mesmo. E agora, num sinal de unidade, eu gostaria que você orasse pelo seu irmão que está à sua direita ou à sua esquerda. E essa oração eu gostaria que você orasse para que ele receba a plena revelação dessa palavra, para que ele tenha um coração generoso, para que ele tenha um coração de servo, e para que ele entenda que para ganhar é necessário perder. Então faça essa oração agora pelo seu irmão que está à sua esquerda ou à sua direita. Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a igreja reunida aqui. Pai, eu oro para que essa cultura seja estabelecida e ampliada milhares e milhares de vezes nas nossas vidas, onde tenhamos esse coração tomado pela generosidade, onde tenhamos um coração disposto a servir, não somente servir aqui, mas servir, Senhor, a humanidade através de Jesus Cristo, e que tenhamos essa visão altruísta, para ganharmos determinadas coisas, às vezes é necessário perder, que possamos abrir mão de coisas fúteis, de coisas que não fazem sentido, de coisas que às vezes achamos que são importantes e não são, que nós possamos abrir mão disso, para ganharmos o melhor, ganharmos a Ti, ganharmos a vida eterna, ganharmos uma experiência sobrenatural de viver uma intimidade contigo, Pai. Eu abençoo cada um dos Teus filhos e filhas, leve-os em paz para os seus lares, guarda, livra, protege, que eles sejam guardados pela Tua mão de poder. Eu os abençoo em o nome de Jesus, amém. Deus os abençoe. Beijo no coração.